Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Vamos iniciar mais um conteúdo, agora falando de localização de empresas. Localização de empresas que é muito importante para entender como funciona a parte da logística, onde as empresas elas começam a avaliar se vale a pena ter uma sede em determinado local, ponderando alguns fatores como mão de obra, impostos, preço da localidade do terreno, dentre outros fatores como estabilidade do governo, decisões políticas. Ou seja, a empresa, na verdade, os empresários, quem cuida da logística, vai entender como funciona o local onde será a possível sede da empresa e se vale a pena ou não instalar essa empresa em determinado local. Beleza? Vamos então começar aqui as nossas ideias sobre a localização. Eu gosto de mostrar para vocês a parte que nos mostra dentro da logística como é importante você avaliar alguns cenários. Aqui nessa figura 1, nós temos o cenário aqui de um porto, né? Um porto logístico, ou seja, você vai avaliar se a sua cidade ela possui algum porto. Dependendo do tipo de atividade econômica que você exerce, vale a pena você se instalar perto do porto, ou seja, sua empresa ela vai se instalar perto do porto. Por quê? Se for uma empresa que realiza alguma exportação, principalmente, é muito mais viável você estar ali próximo a um porto, porque as mercadorias vão sair e chegar de uma maneira mais rápida, onde você consiga ter um acesso melhor às suas mercadorias perto do porto. E aqui na segunda figura, né, a figura 2, que é essa figura aqui, ela fala para a gente, ela mostra, aliás, né, essa figura aqui, ela mostra como se fosse aqui uma cidade logística, né? Uma cidade logística como assim, professor? Você tem vários centros de distribuições logísticos. Esse centro de distribuições, como da Americana, né, o conglomerado Americana, Submarino ou Amazon, eles possuem diversos parques logísticos que são consideradas, né, eles podem ser considerados até pequenas cidades. Como assim, professor? Você pode observar nessa segunda figura aí, o parque logístico ele é extremamente grande, porque ele precisa comportar um grande número de mercadorias para serem estocadas, mercadorias que já vão sair para ser entregues ao consumidor final, e aí você tem que ter também um estacionamento, toda uma estrutura, até mesmo de moradia para algumas pessoas que ficam, né, praticamente moram dentro desses grandes parques logísticos. Dentro desse parque você pode encontrar até semáforos, né? Para quê? Para organizar o trânsito de caminhões devido à tamanha quantidade de caminhões que entram e saem para fazer a distribuição via modal rodoviário aí para os clientes finais. Então você tem uma estrutura muito grande dentro desses grandes parques logísticos, são os centros de distribuição. É como se você pedisse uma encomenda, que você sempre faz a sua solicitação online, só que vem da onde, professor? Desses parques logísticos, que é onde comporta um maior número de produtos estocados para serem entregues ao consumidor final. Então você tem grandes parques logísticos que são localizados. Professor, geralmente são perto das cidades? Não, pessoal. Geralmente esses parques logísticos eles estão localizados em regiões mais afastadas dos grandes centros, até mesmo para melhorar a locomoção, né, a logística desses locais. Ou seja, se você tem um parque logístico desse perto de um grande centro, fica muito conturbada a parte do trânsito. Como que você vai ter, sei lá, 20, 30 caminhões saindo e chegando ao mesmo tempo perto de uma grande cidade, onde o trânsito
já é algo um pouco caótico. Então, geralmente, esses parques e centros de distribuição logística, eles estão localizados mais afastados, ok? Então, passando para frente aí, eu coloco algumas provocações, alguns questionamentos aqui, que é muito importante você pensar. Geralmente a empresa onde ela está localizada é fundamental, até mesmo se ela está perto de um porto, de um aeroporto, ou seja, onde possa escoar sua produção mais fácil, tanto para o comércio interno quanto o comércio externo, no caso a exportação. Aqui eu coloco o exemplo, né, uma granja, onde seria melhor ela ser localizada aqui em âmbito, né, talvez do nosso estado, a região serrana. Geralmente a região serrana tem um grande potencial granjeiro aí. As exportações que eu já falei para vocês, né, perto de portos e aeroportos seria ideal, né, para quem tem atividade fim comercial e como exportação. E muitos desses conglomerados, eles formam um verdadeiro cluster comercial. Professor, o que seria um cluster comercial? Aqui seria como na região serrana nós tivermos um cluster comercial granjeiro, ou seja, o potencial da região é totalmente voltado para a granja e comercialização de ovos e aves. Então, você tem um cluster comercial granjeiro na região serrana. Aqui, pessoal, na localização interna, nós podemos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui o cinema, né? A própria estrutura dentro de um carro ou dentro de uma aeronave. Professor, mas até nessa parte aqui, a localização ela entra não no sentido externo, mas no sentido de você olhar para dentro de uma estrutura. Óbvio, não é o nosso foco nessa atividade, né, nessa disciplina de localização de empresas. Mas nesse tema eu quero trazer para vocês começarem a dar uma olhada como é colocado, por exemplo, no cinema aqui. A estrutura do cinema, como ela é feita, né, as cadeiras como são dispostas, a acessibilidade como ela deve ser feita. Ou seja, vários pontos de localização que você vê aqui dentro, eles são milimetricamente programados. Dentro de uma aeronave, também você tem a parte de saídas de emergências aqui nas laterais, como talvez as últimas cadeiras que ficam próximas a essas partes aqui de banheiros, né? A parte até da frente mesmo, que são mais apertadas um pouco, como são localizadas essas cadeiras, como elas devem ser moldadas devido a posições estratégicas de localização. Como eu disse, não é o nosso foco, mas é bom nós atentarmos, termos uma outra visão quando entrarmos dentro desses ambientes. Ok? E passando aqui, a gente fala da avaliação de fatores qualitativos, que vai ser a nossa métrica para analisar alguns fatores. Qualitativos, né, um dos métodos mais simples aí de avaliação de ponderação de fatores. A ideia aqui é que os fatores sejam ponderados para você conseguir descobrir qual é o melhor lugar, ou seja, aquele lugar que tem uma pontuação mais adequada para a empresa ser localizada, né, para se localizar essa empresa. Cada elemento interfere aí na localização da empresa, e quanto mais importante o elemento, maior vai ser o peso. Por exemplo, nós vamos ver no próximo vídeo um exemplo mais prático que eu dou para vocês. Mas falando por agora, a mão de obra é importante em determinada região? Se sim, ela vai ter um peso grande, porque ela deve interferir de maneira significativa para aquela empresa se localizar em determinado local. E aí a gente tem a média ponderada. A empresa que possui, né, a localidade que possui a melhor média ponderada, a ideia é que ela seja implantada nessa região, porque considera-se que os fatores qualitativos eles são mais importantes nessa região para que
a empresa seja instalada. Ok, senhores? Um exemplo prático aí no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de sempre se inscrever no canal e dar o seu joinha aí sobre os nossos vídeos, ok? Até o próximo vídeo, senhores!